Eu sou o Ronan de Souza Negreiros, do curso de Zootecnia, e hoje irei elaborar esse curso de capacitação sobre as boas práticas de manipulação, nesse caso de alimentos, visando a rede de supermercados, mais especificamente no setor de frios e frigoríficos. Beleza? Então, eu espero que vocês gostem desse curso de capacitação e aprendam bastante informações. Bom, então o nosso curso está distribuído da seguinte forma. Inicialmente, irei falar um pouco da introdução, da importância, o que seriam essas boas práticas. E, posteriormente, falar um pouco sobre a higiene pessoal e no trabalho das pessoas envolvidas, que são manipuladores. Também falar do transporte, recebimento e armazenamento desses alimentos. São pontos importantes. E, por fim, falar brevemente sobre higienização de equipamentos. Beleza? Bom, pessoal, então, primeiramente, um dos fatores que é importante a gente observar em relação a essas boas práticas é basicamente a higiene. Por quê? Um dos fatores que está relacionado com a qualidade do alimento, do local, né, de venda, é a higiene dos manipuladores, dos equipamentos e utensílios. Então, a nossa palavra-chave aqui durante o nosso curso de capacitação vai ser a higiene. Tanto a higiene do manipulador, da pessoa, né, dos equipamentos, dos utensílios. Porque a limpeza e a higiene desses materiais, dos equipamentos, ela vai refletir na vida útil do alimento, na vida útil do produto, na qualidade. E assim, falando nessa perspectiva da higiene, vamos observar o que é a higiene. Então, a higiene ela consiste de conjunto de regras, de técnicas referente à preservação da saúde e prevenção de doenças para o ser humano. Então, através de procedimentos como desinfecção, limpeza, conservação, ela visa manter a saúde das pessoas e prevenir doenças. Então, algumas condutas de higiene acabam sendo importantes, principalmente para aquelas pessoas que trabalham e manipulam alimento. Então, a partir dessa perspectiva, falar das boas práticas de manipulação é muito importante, porque as boas práticas, para quem ainda não conhece, são procedimentos adotados para atender os requisitos em relação às boas práticas da manipulação, tanto na parte de higiene pessoal, projetos, instalações, limpeza, sanitizações e etc. É bastante vasto em relação a essa legislação, né, que ela é visada pela Anvisa. Então, todas essas boas práticas de manipulação, ela tem um único objetivo: assegurar a produção de alimentos seguros, poder fornecer aos nossos consumidores, aos nossos clientes daqui do supermercado, produtos confiáveis, alimentos seguros. Então, todos vocês que estão aqui, que têm de alguma forma contato com o alimento, que são manipuladores, são trabalhadores, são transportadores, fazem a recepção, todos vocês devem conhecer essas boas práticas de manipulação. Então, para quem não conhece, é só acessar aí a portaria do número 326 de 30 de julho de 1997. A Anvisa lançou essa portaria abordando mais detalhadamente sobre essas boas práticas de manipulação. Então, nessa perspectiva, essas boas práticas elas visam a segurança alimentar. Mas, Ronan, o que é segurança alimentar? A segurança alimentar nada mais é do que poder proporcionar alimento que não trazem perigo ao consumidor. Então, a finalidade de nós trabalharmos no setor alimentício, aqui no supermercado, não é apenas fornecer um alimento nutritivo, gostoso, com boa aparência, mas é importante que esse alimento possa ser seguro do ponto de vista higiênico-sanitário para o nosso consumidor. E assim, poder não provocar nenhum risco, nenhum perigo para o nosso consumidor. Como vocês podem ver aqui,
eu fiz questão de colocar em negrito a palavra. Mas, Ronan, o que vem ser o perigo que você me fala? O perigo que eu lhe digo é a contaminação. Então, o que vem ser a contaminação? A contaminação nada mais é do que a presença de qualquer matéria estranha que não pertença ao alimento. Então, qualquer tipo de material que não é do alimento é considerado uma contaminação. E quais são os tipos de contaminações? Bora lá. A contaminação física, a contaminação química e a contaminação biológica, que pode comprometer a qualidade do alimento, tornando-o impróprio para o consumo. Beleza? Bom, então, em relação à contaminação física, nós temos a presença de cabelo, brincos, gilete, papelão, pregos, grampos, caco de vidro. Então, a contaminação física é qualquer coisa que eu consigo ver, perceber no alimento. Beleza? A contaminação química é tudo de origem em relação a produtos químicos, produtos de limpeza, inseticida e até mesmo excesso de conservantes podem comprometer a qualidade do alimento. A contaminação biológica, ela está visando basicamente a presença dos micro-organismos, bactérias, protozoários, vírus e vermes. Então, como vocês podem ver aqui, eu fiz questão de colocar essas três imagens. O que ela tem em comum? A presença dessa lupinha aqui. O que eu quero que vocês entendam? Que os micro-organismos é um dos mais difíceis de nós trabalharmos, porque nós não observamos ele, nós não enxergamos a olho nu. Claro, né, que essa imagem só é ilustrativa, mas o que eu quero transmitir que é importante que nós possamos estar acreditando que em todos os lugares há a presença de micro-organismos, no ar, no chão, nos próprios manipuladores, nas mãos. Então é importante você tomar cuidado e ficar ciente que em todos os lugares esses micro-organismos estão presentes. Beleza? Então, como já lhe falei, todo alimento ele possui certa quantidade de micro-organismo. Então, como já disse, em todo lugar há micro-organismo e até mesmo no alimento há presença de micro-organismo. Isso se chama contaminação de origem. Então, o próprio alimento já tem o micro-organismo. Nossa, Ronan, então quer dizer que o alimento que tem micro-organismo já não presta? Não. O fato de um alimento apresentar micro-organismo, ele não torna impróprio para o consumo. O problema é que, se esse alimento estiver armazenado de forma inadequada, aí sim vai haver uma proliferação, crescimento desse micro-organismo, tornando esse alimento impróprio para o consumo. Isso é contaminação de origem, que veio do próprio alimento que não foi armazenado adequadamente. Em seguida, nós temos a contaminação cruzada. Ela envolve basicamente a higiene em relação ao ambiente, ao manipulador, à bancada, a utensílios. Então, qualquer coisa de contaminação que vem do ambiente, que vem do manipulador, das mãos mal higienizadas, dos utensílios, equipamentos, está envolvido na contaminação cruzada. Tá bom, Ana, mas o que essas contaminações vão refletir para os nossos consumidores? Vão refletir prejuízos, tanto para nossos consumidores, né, quanto para a nossa empresa. Os prejuízos, elas se classificam como saúde do consumidor, que é o primeiro ponto que é importante nós destacarmos, colocando a saúde do nosso consumidor em risco. Então, é um ponto importante evitar esse tipo de contaminações. E também prejuízo para a empresa, né? Porque vai haver perda de alimentos e também os consumidores irão compartilhar informações dizendo, olha, aquele supermercado ali vende produtos contaminados, seja de forma biológica, física, química, entendeu? Então causará prejuízos para a empresa, mas principalmente, né, que eu acho bem importante, a vida do consumidor. Mas tá bom, não, mas como que eu consigo obter o alimento seguro? Nós conseguimos obter através de um programa contínuo de boas práticas de manipuladores de alimento. Então é necessário que vocês já estejam cientes dessas boas práticas e coloquem em prática. E todos os dias durante o seu trabalho, seu serviço.
Então, irei abordar agora aqui sobre a higiene pessoal e no trabalho. Então, no supermercado, o cliente ele tem um contato direto com o manipulador. Então, o nosso consumidor ele tem contato direto com as pessoas que trabalham na parte do setor de frios do supermercado. E a forma que o manipulador, né, se apresenta, ele vai refletir basicamente nos padrões higiênicos necessários. Então, a forma que o cliente vai observar o manipulador vai refletir de como a empresa ela coloca em prática essas boas práticas da higiene no trabalho, certo? Então, em relação à higiene corporal, os manipuladores, todas as pessoas da empresa, né, estarem com banhos em dias, barbeados, com as unhas limpas. Em relação ao barbeado, eu já estaria fora do padrão, porque a barba também ela pode se tornar uma fonte de contaminação para os alimentos. Não utilizar adornos como relógio, pulseiras, anéis, brincos, também são fontes de contaminações e também pode cair durante o processamento do alimento, por exemplo. E também é importante utilizar um uniforme completo de cor clara. Então, a cor clara ela vai fazer com que facilite a observação de qualquer sujeira, de qualquer contaminação no manipulador. E a partir disso é importante colocar os bons hábitos pessoais em dias. A própria higiene no manipulador, como já foi dito, com o intuito de manter a qualidade higiênico-sanitário do alimento. Então, eu coloquei aqui apresentando uma conduta errada aqui para vocês. Nesse caso, a presença da barba exposta, cabelos aqui exposto, unhas e mãos não estão higienizadas, ausência de uniforme, ausência de botas, entendeu? Então, um comportamento aqui que não deve ser seguido. Outros hábitos pessoais, então as condutas que eu irei apresentar e seguir, elas não são permitidas, pois elas representam risco de contaminação alimentar. Beleza? Então nós temos aqui o ato de falar, cantar, assoviar sobre os alimentos, cuspir, coçar ou tocar o corpo, assoar o nariz. Então todos esses comportamentos devem ser evitados, mas caso sejam executados, deve-se higienizar as mãos logo após de acontecer e voltar a manipular o alimento. Nós temos também o ato de espirrar, tossir alimentos, circular sem uniformes, fazer uso de utensílios e ou equipamentos sujos, mascar gomas, palitos, chupar balas, manter lápis, caneta e cigarro atrás das orelhas, secar o suor com as mãos, panos, guardanapos. Então, todas essas condutas devem ser evitadas, porque elas comprometem a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. Nossa, Ana, mas um espirro ele vem de repente, muito rápido. Eu entendo, mas tenta fazer o possível, que assim que você sentir a vontade de espirrar, se afaste do alimento, tente se afastar dos seus colegas de trabalho e espirrar debaixo das mãos ou de dentro do uniforme. Nunca espirre com o rosto levantado, porque você vai comprometer todo o ambiente. Também é proibido, né, evitar de manipular dinheiro, usar agasalhos em cima do uniforme, como já foi dito, né, uso de acessórios, anéis, alianças. E as roupas e pertences deverão ser guardados em um armário individuais próprios. Então, nunca utilizar agasalhos por cima dos seus uniformes. Então, olha essa moça aqui, ela está com um padrão de uniforme adequado, só que ela está com presença de adornos, brincos, pulseiras, e pode ser fonte de contaminação. Outro ponto importante a ser destacado é em relação à higienização das mãos. Então, os manipuladores eles se configuram como uma das mais importantes fontes de contaminação, principalmente pelas mãos, já que ela está em constante movimento, pegando objetos, manuseando materiais. Então, é importante que haja um local adequado para essa manipulação, beleza? Para essa lavagem, higienização das mãos, desculpa. Então, a higienização deve ser realizada sempre que, ao iniciar o trabalho, ao
a cada troca de atividade ou qualquer interrupção, após utilizar sanitários, após tossir, espirrar, assoar o nariz, depois de tocar em dinheiro, antes e pós o uso de luvas, toda vez que as mãos estiverem sujas, antes de tocar alimentos já preparados. Então vejo que higienizar as mãos é bem específico. Qualquer momento deve ser higienizado as mãos, onde você perceber que você manipulou outro material, outro ambiente, certo? Então eu trouxe aqui uma forma simplificada, né, em relação à lavagem das mãos. Você vai molhar as mãos e aplicar o sanitizante líquido, nesse caso sabão líquido. Lavar as palmas, o dorso das mãos, espaço entre os dedos, o polegar, articulação, unha, extremidade dos dedos. Nesse caso é importante manter as unhas cortadas, limpas e curtas. E os punhos e também o antebraço. É um dos pontos também que há uma grande quantidade, né, podendo ser fonte de contaminação. E por fim, enxugar com papel ou toalha, nunca enxugar no uniforme ou na parede. Papel, toalha, para que possa ser descartado. E você pode também finalizar, né, utilizando o álcool em gel ou outro sanitizante. Como já foi dito, né, em relação ao uniforme completo, precisa que haja a presença da calça ou camiseta de cor clara, avental, jaleco, protetor de cabelo, seja ele touca ou rede, que os cabelos precisam estar totalmente dentro desse protetor do cabelo, sapato fechado, né, botas, e nesse caso uso de casaco de proteção para entrar em câmeras frias. Então é necessário que haja esse uniforme completo. Então vocês podem perceber aqui, nosso amigo está com seu uniforme completo, adequado. Então cada setor terá um tipo de uniforme completo, com luva, sem luva, com máscara. Então é importante observar esses fatores. Bom pessoal, outro ponto, um ponto importante que eu acho super importante nós observarmos em relação aos transportes, recebimento e armazenamento de alimentos durante, né, a saída do frigorífico até o supermercado. Por quê? Porque eu penso assim, após já ter dado essa explicação das boas práticas, né, de higiene pessoal, higiene no trabalho, algumas condutas, o que deve e não deve ser realizado, não vai adiantar de nada se a matéria-prima que nós iremos receber no supermercado, ela estiver comprometida. Se tiver feito o transporte dela de forma inadequada, se o recebimento não foi feito de forma correta, se não foi registrado. E o armazenamento também não está sendo feito de forma adequada para cada tipo de alimento. Então nada vai adiantar de todo aquele procedimento, daquelas condutas, se nossa matéria-prima já está comprometida, já está exposto a um ambiente sem uma conservação adequada. Então, realizar um processamento, depois de realizar um armazenamento, não vai adiantar de nada se a nossa matéria-prima estiver contaminada. Então, durante o transporte, é sempre importante transportar em carros específicos para transportar alimentos que possam ser armazenados e também que possam ser armazenados em temperaturas adequadas. Então, um carro tem que ser limpo, apropriado para transportar alimentos, certo? Observar se não está sujo, presença de roedores, beleza? Durante o transporte. Evitar também transportes muito longos, porque ele pode comprometer também o tempo de conservação desses alimentos, caso não estejam conservados adequadamente. Outro ponto importante é em relação ao recebimento da mercadoria, ao descarregamento. No momento que chegar, é importante ter um responsável técnico que possa estar observando e inspecionando os materiais, pegar uma prancheta e fazer anotações. Qual é o material que está chegando? É carne? Está armazenada em qual temperatura? É o peixe, o queijo, há a presença de algum roedor, o carro está limpo, está em condições adequadas.
os materiais dos produtos estão em bom estado de conservação, em bom estado de embalagem, observar a data de validade desses produtos, observar se a embalagem não está comprometida, se não está danificada. Então é importante observar e anotar qualquer anormalidade presente durante esse recebimento, porque a empresa, ela recebendo um material inadequado, vai haver perdas. Então não adianta mais realizar aqueles processos que nós já abordamos, porque a nossa matéria-prima já está comprometida. Então é importante estar anotando todos esses processos, todos esses pontos. E por fim, é realizar o armazenamento de forma mais rápida possível para manter o alimento o mínimo tempo possível disposto no ambiente com temperatura ambiente, certo? Então, isso pode comprometer a qualidade do nosso alimento. Então, esse armazenamento, cada produto ele precisa ser armazenado de acordo com suas características. Então, o armazenamento adequado ele vai preservar a matéria-prima. Beleza? Então, a refrigeração ela é entendida por manter o alimento refrigerado na temperatura de 0 a 5 graus Celsius. Anota essa informação. O congelamento ele é entendido ao congelamento inferior a menos de 18 graus Celsius. Então, tem essa diferença de congelamento e refrigeração. Cada alimento tem sua especificidade. Então, após essa descarga da chegada do transporte, recebimento, os alimentos devem ser armazenados na seguinte ordem: alimentos refrigerados, primeiramente, porque estarão mais susceptíveis, alimentos congelados e, por fim, alimentos não perecíveis, aqueles presentes em latas, em caixas, certo? É claro, que cada alimento deve ser transportado de forma adequada, separado. Não vai misturar alimento ali, porque pode comprometer a qualidade desses alimentos. Então, em relação à refrigeração, a esse armazenamento, essa conservação pelo frio, eu quero que vocês entendam que a gente conservar pelo frio, a gente não mata os micro-organismos. Então, você perceba aqui que a gente deixa os micro-organismos em um estado de latência. Ou seja, eles não irão morrer pelo fato de o alimento estar congelado, refrigerado. Então, eles entrarão apenas em estado de latência. E a zona de perigo é a temperatura ambiente, em torno de 10 a 60 graus Celsius. Então, qualquer alimento que esteja nesse intervalo de temperatura, ele está exposto ao perigo, à contaminação, à perda da sua qualidade, tornando impróprio para o consumo. Então, é importante que nós possamos realizar essa conservação pelo frio para manter os micro-organismos inativados. Outro ponto importante durante o preparo é quanto tempo os produtos perecíveis, carne, peixe, qualquer alimento, podem permanecer em temperatura ambiente. Bom, então o tempo de manipulação dos produtos perecíveis em temperatura ambiente não deve ultrapassar de 30 minutos. Por quê, Ronan? Nós já conversamos, pessoal. Os alimentos apresentam micro-organismo de origem. Então, no próprio alimento, há a presença desse micro-organismo, que quando exposto em muito tempo durante a temperatura ambiente, que nós já observamos, entre 10 a 60 graus Celsius, isso pode comprometer. Então, durante a preparação, não ultrapassar esses 30 minutos. Outro ponto importante em relação a esse processo do descongelamento, nunca descongele alimentos em temperatura ambiente, certo? Isso pode comprometer a qualidade do alimento. Olha aqui, não realize esse processo, porque além de comprometer a qualidade higiênico-sanitária do alimento, você também pode provocar a perda nutricional, porque no momento do descongelamento, há a formação de cristais de gelos, e esses cristais acabam puxando os nutrientes do alimento. Cuidado com o líquido que escorre durante o descongelamento, ele pode ser fonte de contaminações. E é proibido recongelar o alimento que foi descongelado, porque você acaba aumentando a carga microbiana no produto. Porque no momento do descongelamento, o crescimento microbiano vai começar a acelerar. Então, você recongelar, você vai comprometer o produto.
Então, formas inadequadas. Bom, pessoal, então entrando nesse próximo tópico aqui, em relação à higienização do ambiente e equipamentos, a limpeza do setor ele é indispensável, porque é o local que vocês trabalham, ele precisa estar higienizado. Então, o acúmulo de sangue e resíduos é muito grande. Então, há grande risco de mau cheiro e contaminação microbiológica, mesmo nós não observando. Então, nós já discutimos que é importante que nós analisemos que há micro-organismos em todos os lugares. Então, equipamentos, ambiente, pode transferir ao produto odores estranhos e contaminar esses materiais. Então, é importante que nós realizemos a higienização do ambiente, dos equipamentos, a higiene dos utensílios e bancadas deve ser feito diariamente, rotineiramente, após cada uso e principalmente no final do serviço do dia. Deixar limpo para que no dia seguinte, quando voltar ao trabalho, você chegue já no ambiente limpo. Os refrigeradores e freezers também devem ser limpos diariamente e semanalmente. Diariamente você passar um pano limpo com álcool higienizando. E semanalmente você realizar a retirada dos alimentos, fazer a limpeza aí do refrigerador, dos freezers, depois tornar a colocar os alimentos novamente. Então, essa higienização deve ser registrada em relação à higienização semanal. Bom, pessoal, em relação ao nosso curso de capacitação, é isso. Eu trouxe aqui uma pequena revisão para saber se vocês prestaram realmente atenção. Vamos dar uma revisada nos materiais aqui. Então, primeiro, qual é o tempo máximo de exposição de um alimento perecível na temperatura ambiente? Qual é o tempo máximo? 30 minutos, como nós já abordamos. O tempo máximo é de 30 minutos porque há um tempo de proliferação dos micro-organismos quando eles são expostos em ambiente com temperatura ambiente, entre 10 a 60 graus Celsius, que é um ambiente favorável para esse micro-organismo. Então, não manipule por muito tempo esses alimentos. Quais os 3 tipos de contaminações? Essa é fácil. Contaminação física, química e biológica. Muito bem, os 3 tipos de contaminações. E a última pergunta. Qual a temperatura exigida para o alimento congelado e refrigerado? Essa é fácil. Para o alimento refrigerado, vai até 10 graus Celsius. Não pode ultrapassar porque já é um ponto favorável para o micro-organismo. E o alimento congelado vai de menos 18 graus Celsius. Beleza? Bom, pessoal, então esse é o fim do nosso curso. Espero que vocês tenham entendido, compreendido todos os pontos. Claro, que aqui foi só um resumo. A legislação da Anvisa ela expande esse material bem mais ampliado em relação a cada legislação, em cada ponto, em cada detalhe, comportamento, higiene pessoal, equipamentos. Mas é um curso rápido de 30 minutos. Espero que com esse curso aqui vocês já se sintam diplomados, como vocês podem ver aqui em cima, se sintam capacitados em trabalhar nesses supermercados como manipuladores e que possam exercer suas profissões de forma correta, visando a higiene, visando a segurança alimentar do consumidor, beleza? E assim você poder orientar outros funcionários e até mesmo clientes sobre as boas práticas da manipulação de alimentos, explicando de forma simples, clara e técnica sobre essas boas práticas. Espero que vocês tenham entendido, coloquem em prática todas essas condutas, essas práticas. E mais uma vez, obrigado pela atenção. Bom dia a todos.